Podia abrir a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo o relato de Marcos. A gente tem pensado algumas coisas relacionadas à vida cristã. Na sexta, a gente pensou um pouquinho sobre que tipo de crentes nós devemos ser. No sábado, um tempo de reflexão sobre a nossa caminhada com o Senhor. Hoje pela manhã, pensando um pouco sobre a nossa vida de oração. E hoje eu quero pensar, agora à noite, para esse encerramento de congresso, sobre aquilo que, pensando nas Escrituras, eu considero a essência do cristianismo. Por isso, Marcos 8, do verso 27 ao verso 38. Como eu já disse algumas vezes, eu estou utilizando uma versão diferente, mas você pode acompanhar aí na que você tiver. Marcos 8, de 27 a 38. E Jesus foi com seus discípulos para os povoados próximos a Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Eles lhe responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros algum dos profetas. Então ele lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro respondeu-lhe: tu és o Cristo. E Jesus ordenou que a ninguém falassem a respeito dele. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, principais sacerdotes e escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. E ele dizia isso abertamente, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo. Ele, porém, virando-se e olhando para seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, porque não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. E chamando a multidão com os discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que daria o homem em troca da sua vida? Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nesse tempo aqui em que encerramos esse congresso de juventude, nosso desejo sincero, a nossa oração, é para que tudo que foi ministrado, toda a palavra pregada, todo o cântico entoado, todas as orações feitas, que tudo isso encontre morada no coração do teu povo. E pedimos agora, Deus, para que o Senhor fale conosco, para que mais uma vez o Senhor ministre ao nosso coração, para que mais uma vez teu Espírito Santo, bendito, nos ilumine mentes e corações. Em nome e para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Eu vejo nesse texto aquilo que para mim é essencial de se pensar, se refletir sobre a essência da caminhada cristã, a essência da vida cristã, a essência do cristianismo. É interessante você observar o contexto anterior, os versos que vêm logo antes, em que Jesus opera a cura de um cego. Jesus restaura a visão física de um homem. Ele passa a ver. Agora, depois de haver dado visão física a alguém, o Senhor Jesus vai dar visão espiritual aos seus discípulos. O Senhor Jesus vai trabalhar a visão do coração daqueles homens, mostrando a eles o que é de fato andar com Ele, mostrando àqueles homens o que é seguir Jesus, o que é ser cristão de verdade, o que é ser cristão na prática. Esse texto, segundo John Stott, é um marco dentro do Evangelho de Marcos. É um ponto crucial dentro desse Evangelho, em que Marcos registra aquilo que é essencial sobre a fé e trata dos 3 temas mais importantes e mais recorrentes dentro desse Evangelho. Marcos vai nos ensinar nesse texto, ou nesse relato, quem é Jesus. Vai nos ensinar qual é a missão do Cristo. E vai nos ensinar como é a vida com Jesus. E é dentro disso que eu quero conversar com você nessa noite. Logo de início, nós vamos aprender quem é Jesus. O Senhor Jesus começa o texto, começa essa narrativa, fazendo uma pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? É interessante que Jesus
externa aqui a sua mais perfeita humanidade. Afinal, é muito do nosso coração perguntar para as pessoas o que pensam de nós. Tentação de nós pregadores, e creio que Jefinho está nessa comigo, é sempre depois do culto chegar para alguém e falar, e aí? Como é que foi? O que você achou? Isso é natural do nosso coração, é curiosidade. Só que olhando para Jesus, ele vai além da mera curiosidade, sem dúvida nenhuma. Jesus tem algo mais aqui. Ele pergunta então aos discípulos, o que as pessoas têm dito a meu respeito? O que as pessoas dizem que eu sou? E Jesus recebe algumas opções. Olha, Jesus, alguns têm pensado que você é João Batista, e aqui é clara a ideia de reencarnação. Muitas pessoas olhavam para Cristo e pensavam que João Batista, que já havia morrido, havia reencarnado na pessoa de Cristo. Outros vão dizer que Jesus é Elias. E aqui há uma clara referência a Malaquias capítulo 3. Só que essas pessoas estavam confundindo as coisas. Eles pensavam que Jesus não era o Messias, mas sim o precursor do Messias, que é isso que é profetizado em Malaquias capítulo 3. Outros, diz o texto, vão dizer que Jesus é um dos profetas. Pode ser algum dos profetas. Provavelmente, referindo-se aqui a Deuteronômio 15, 18, um profeta que foi referido por Moisés. Fato é que todas essas opiniões, embora até bastante positivas, não contemplavam de fato quem era Jesus. Não podiam traduzir de verdade quem era Jesus. E aí então o nosso Senhor vira-se para os seus discípulos e pergunta, e vocês? Ok, a visão das pessoas, a visão do mundo a meu respeito é essa que vocês disseram. Mas e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, sempre impulsivo, sempre o primeiro a falar, sempre o primeiro a agir. Tu és o Cristo. Ou se a gente volta para o Evangelho de Mateus para uma resposta mais completa. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro responde isso, eu penso que passa um filme na cabeça de Pedro. Lembra, Pedro era um daqueles judeus mais arraigados dentro do judaísmo. Era daqueles que vivenciava o judaísmo o tempo todo, que respirava judaísmo. E como um bom judeu que vivia bem o judaísmo, ele tinha no seu coração a esperança do Messias. Ele tinha no seu coração a esperança do Cristo que haveria de vir. Quando ele diz, tu és o Cristo, na mente de Pedro se passa a ideia, chegou o libertador. Chegou aquele que veio restaurar. Chegou aquele que veio resgatar o povo. Chegou aquele que veio nos libertar de uma vez por todas, de todo o domínio, de todo o império. Chegou aquele que veio restaurar a nossa vida. Chegou aquele que veio restaurar a nossa esperança. Pedro está diante daquela que era a sua esperança. Mas Jesus, logo depois, faz uma afirmação que para nós parece muito esquisita. Pelo menos para mim, todas as vezes que eu li esse texto sem pensar. Pedro responde que ele é o Cristo e Jesus vira. Beleza, certinho. Tá tudo bem. O Espírito Santo te falou isso, mas fica quieto. Não espalha isso para ninguém. Não conta isso para ninguém. Não afirme que eu sou o Cristo. Não espalhe essa história. E aí eu volto a pensar, eu gosto de ler a Bíblia sempre imaginando a cena. Eu volto a pensar na reação física de Pedro. Pedro fala, tu és o Cristo. E Jesus diz, show de bola, mas não fala para ninguém. Pô. Aí não, né, Jesus? Me ajuda aí. Mas Jesus, obviamente, tinha um grande propósito com isso. Lembre-se que, de acordo com Filipenses capítulo 2, especialmente a partir do verso 11, Jesus não veio para ser glorificado na terra. Jesus despiu-se de sua glória, abriu mão de prerrogativas divinas, abriu mão de ser glorificado nessa terra para servir, para se humilhar, para se entregar. Se essa história de que Jesus é o Messias se espalhasse antes da hora certa, Jesus logo ia ser elevado a um imperador. Jesus logo ia ter um exército a seu dispor para destruir o domínio romano. Só que Jesus não veio para isso. Jesus não veio para destruir o império dessa terra. Jesus veio para destruir o império do mal. Jesus veio para destruir o império do pecado na nossa vida, no nosso coração, em primeiro lugar.
Por isso é que ele exorta aos discípulos, olha, dá um tempo. Fiquem quietos por alguns instantes. Ainda não é hora das pessoas saberem disso. E aí, tendo entendido que Jesus é o Cristo, tendo entendido que Jesus é o Filho do Deus vivo, surge inevitavelmente uma outra pergunta. E daí? E daí que ele é o Cristo? E daí que ele é o Filho do Deus vivo? Que diferença faz na minha vida? Que diferença faz na minha caminhada? O fato de Jesus ser esse Cristo, Filho do Deus vivo, faz toda a diferença na nossa vida cristã. Primeiro, porque essa é a visão do próprio Deus acerca de Jesus. Se você entrar no site de uma livraria qualquer e pesquisar livros que tenham título Jesus, você vai encontrar um monte de coisa parecido com isso aqui, ó. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior líder que já existiu. Jesus, o homem mais sábio que já existiu. Jesus, psicanalista de resultado. Jesus, o divino discípulo. Jesus, a inspiração das relações humanas. Jesus e a arte de vencer desafios. O poder da personalidade de Jesus. Os ensinamentos secretos de Jesus para o sucesso. Pedagogia libertadora de Jesus. O mundo tem as mais variadas visões sobre Cristo. As pessoas olham para Jesus e enxergam o que querem. E extraem da personalidade de Jesus aquilo que lhes interessa. Só que para nós, cristãos, é essencial, é fundamentalmente importante entender Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque essa é a visão mais perfeita, mais plena sobre Jesus, porque é a visão que o Pai tem sobre Jesus. Se você quer acertar sobre quem é Jesus, você tem que pensar o que Deus diz sobre Jesus. O que é que Deus pensa sobre Jesus? O que é que Deus afirma sobre Jesus? Deus afirma, Ele é o meu ungido. Deus afirma, Ele é o meu filho amado. Por isso que faz diferença crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas além disso, faz diferença crer que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque nós precisamos de um Messias. Nós precisamos daquele que é um ungido enviado de Deus. Nós precisamos daquele que, de acordo com Isaías capítulo 4 e Isaías capítulo 11, é o renovo de Deus para a nossa história, para a nossa caminhada. E só o Cristo, o Filho do Deus vivo, pode ser esse renovo. Pode ser aquele que vai ser, de fato, o ungido de Deus na nossa vida. E além disso, nós precisamos saber que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós precisamos confessar isso e crer nisso. Porque somente tendo essa visão de Jesus, é que nós vamos desfrutar dos benefícios que Jesus tem para nós. Nós não podemos desfrutar da plenitude dos benefícios de Jesus para a nossa vida. Não podemos experimentar a plenitude das bênçãos do Senhor na nossa vida se tivermos uma visão errônea a respeito dele. Se tivermos uma visão imprecisa, incorreta a respeito de Jesus. E aí a grande pergunta é, quem é Jesus para você a partir disso tudo? O que é que você pensa? Ou como você enxerga Jesus depois disso tudo? Eu acho interessante demais o que C.S. Lewis diz no livro Cristianismo Puro e Simples sobre isso. Lewis vai dizer, eu estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a respeito de Jesus. Estou disposto, dizem alguns, a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas não aceito a sua afirmação de ser Deus. Essa é a única coisa que não devemos dizer. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria um grande mestre da moral. Seria um lunático. Tão lunático quanto alguém que pensa ser um ovo cozido. Ou então, seria o próprio diabo em pessoa. Faça a sua escolha. Ou esse homem era e é o Filho de Deus, ou não passa de um louco ou coisa pior. Você pode querer calá-lo por ser um louco. Pode cuspir nele e matá-lo como a um demônio. Ou pode se prostrar aos seus pés e chamá-lo de Senhor e Deus. Mas que ninguém venha com paternal condescendência
dizer que ele não passava de um grande mestre humano. Ele não nos deixou essa opção. Ele é Deus. Veja bem, nós não podemos considerar Jesus simplesmente um grande mestre humano, um grande exemplo a ser seguido, um grande mestre do amor. É lógico, ele foi tudo isso. Ele foi e é sim um grande mestre, ele é sim o maior exemplo de amor, de devoção, de dedicação, mas não apenas isso, ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é o próprio Deus. E isso é essencial para a nossa fé, para a nossa vida. Eu não posso considerá-lo apenas como o homem perfeito, porque senão eu não posso considerá-lo como Deus pleno. Eu não posso olhar para Jesus e achar que ele é um grande mestre, porque só isso não vai me fazê-lo, não vai fazer enxergá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Ele é o meu Senhor, ele é o meu Salvador, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou nós temos uma visão correta sobre Jesus, ou temos uma visão totalmente distorcida. Não há meio termo. Não há outra opção. Ou eu entendo Jesus como Deus entende, ou eu entendo Jesus como a Bíblia expõe, ou eu entendo Jesus do meu jeito, e esse jeito sempre vai ser errado. Esse então é o primeiro grande ensino do texto. Nós precisamos conhecer Jesus. Precisamos saber quem é Jesus. Isso é a base da vida cristã. Mas o texto agora vai passar a nos ensinar qual é a grande missão de Jesus. E nós precisamos ter uma visão correta dessa missão. Se você der uma olhada para o texto, Jesus vai dizer lá no verso 31, que era necessário que ele passasse por sofrimento. Jesus começa a descrever a sua missão nessa terra, apresentando essa missão não como uma missão gloriosa, não como uma missão de triunfo, não como uma missão que receberia aplausos, mas como uma missão que receberia ofensa, como uma missão que receberia repúdio, como uma missão envolta em sofrimento mais intenso e mais profundo. Jesus diz, é necessário que o Filho do Homem sofra. E nesse momento, Pedro, que havia respondido tão bem, Pedro, que havia dito algo tão extraordinário, tu és o Cristo, começa a repreender Jesus. Pedro pega Jesus e fala, Jesus, vem cá, chega aqui. Leva ele para um canto. E começa a repreender ele, dizendo, você não vai passar por isso. Às vezes a gente só pensa que Pedro ficou um pouquinho bravo com Jesus. Só que o problema é bem maior. A palavra grega usada no texto nos transmite a ideia de que Pedro repreendeu ao Senhor Jesus da mesma forma como Jesus repreendia um demônio. Pedro repreende Jesus como se estivesse repreendendo um demônio, uma pessoa possessa. Aí a gente vê o peso da situação. Só que o Senhor Jesus não se conforma com isso e com toda razão, e olha para os discípulos e aí repreende Pedro publicamente. E diz uma das afirmações mais intensas dos evangelhos quando direcionada a um dos discípulos. Arreda, Satanás! Para trás de mim, Satanás! Pedro está possesso? É óbvio que não. Pedro acaba de ter uma revelação do Espírito na sua vida, afirmando que Jesus é o Cristo. Só que agora, nesse momento, ele está sendo um instrumento para dizer aquilo que só agradaria a Satanás. Para dizer algo que só o diabo gostaria. Jesus, você não vai passar pelo sofrimento. Jesus, você não vai enfrentar a cruz. Jesus, isso não é para você. Só o diabo fica feliz com isso. Porque a intenção do diabo em todo o tempo é desviar Jesus da cruz. A intenção do inimigo é o tempo todo desviar Jesus do seu propósito, de vir a esse mundo e sofrer, de vir a esse mundo em submissão e passar pela luta e passar pela dor. Só o diabo não queria isso. Exemplo prático na Escritura, Mateus 4. O Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nessas 3 tentações, o diabo sempre propõe ao Senhor Jesus um caminho mais curto para a glória. Um atalho, um jeito mais fácil de ser honrado, de ser engrandecido. Não, Jesus,
Você pode fazer o que você quiser, você é filho de Deus. Você não precisa enfrentar a provação do jejum. Você pode fazer aparecer comida para você. Não, Jesus, você pode mostrar para o mundo que Deus está sempre te protegendo. E pula então do lugar mais alto do templo, que os anjos do Senhor vão te amparar. Jesus, vem cá. Olha todos esses reinos aqui. Se você me adorar, eu vou te dar todos eles. O diabo está propondo sempre um caminho mais curto para a glória. Um caminho sem dor, um caminho sem sofrimento. Portanto, todas as vezes que alguém vai chegar para Jesus e propor um caminho desse, o Senhor Jesus vai dizer, para trás, Satanás. Porque isso só vai agradar o diabo. Por isso é que Jesus dá essa palavra tão dura e tão repreensiva a Pedro. Pedro tinha um entendimento correto da pessoa de Cristo, mas ainda não entendia direito qual era a missão de Jesus. Por isso ele diz isso. Diante disso tudo, agora a gente volta para Jesus dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra. Mas afinal de contas, por que é necessário? Por que Jesus precisa sofrer? Ele não é Deus. Por que Jesus precisa passar pela luta, pela prova? Por que Jesus precisa enfrentar toda dor? Por que Jesus precisa chorar? Por que Jesus precisa enfrentar a morte? Porque, afinal de contas, é necessário. Primeiro, ao dizer é necessário, Jesus não está dizendo que tem alguém superior a ele, que vai obrigá-lo a ir para a cruz. Longe disso. Ninguém vai poder subjugar o Senhor Jesus. Ninguém vai poder colocar Jesus debaixo dos seus pés. É necessário, tem a ver com a disposição do Pai em salvar o pecador. Com o projeto de Deus, com o propósito eterno de Deus. E, logicamente, com a voluntariedade do Filho. É necessário, diz Jesus, porque o Pai quer salvar o pecador. E é necessário porque eu me disponho a ser esse instrumento de salvação. A ser esse meio de salvação. Por isso é necessário. E mais, é necessário porque tudo que vem antes, todo o Antigo Testamento vai apontar para isso. É necessário sim que Jesus passe pelo sofrimento e passe pela dor, para que as profecias do Antigo Testamento pudessem se cumprir. Era necessário que Jesus entregasse sua vida para que a ira de Deus pudesse ser satisfeita. Era necessário que Cristo se entregasse para que a nossa dívida fosse cancelada diante do Senhor. Era necessário que Cristo se entregasse para que a sua perfeita justiça pudesse se manifestar na nossa história e na nossa vida. Era necessário que Cristo se entregasse, porque somente alguém, sendo 100% Deus e 100% homem, podia pagar os pecados de homens diante de um grande Deus. Era sim necessário, porque sem o sofrimento não haveria triunfo. Sem a cruz não haveria trono, sem a coroa de espinhos, ele não receberia a coroa de rei. Era sim necessário que o Cristo sofresse, porque era necessário que ele desse a sua vida, para que eu e você pudéssemos ter vida em abundância. Era necessário. Era absolutamente necessário que o Cristo sofresse. Timothy Keller diz, quando Jesus foi para a cruz, e morreu pelos nossos pecados, ele ganhou através da perda. Ele alcançou perdão para nós na cruz, ao virar os valores desse mundo de cabeça para baixo. Ele não combateu fogo com fogo. Ele não veio e levantou um exército a fim de derrubar o regime corrupto da época. Ele não tomou o poder. Ele abriu mão do poder. E assim, ele triunfou. O que fica claro diante de nós aqui é que a missão do Cristo é salvar pessoas. A missão do Cristo é se entregar por amor a pessoas. Por amor a gente, como eu e você. Gente que peca. Gente que falha. Gente que mesmo sabendo da graça, faz dessa graça algo banal. Mas é por esse tipo de pessoa que Jesus morreu. Ele não morreu por justos. Ele não morreu por aqueles que pensam ser bons o bastante. Ele não morreu por aqueles que se acham suficientes. Ele não morreu por aqueles que se acham merecedores de tão grande salvação. Ele morreu por pecadores, como eu e você. Essa era a missão do Cristo. Essa era a missão
do Filho. Jesus não veio a esse mundo só para que a gente pudesse ter uma vida boa e confortável na terra. Sim, a gente pode ter isso graças a Jesus. Mas ele veio a esse mundo antes de qualquer outra coisa, para nos dar um lugar seguro no céu. Para nos dar uma morada eterna. Para nos dar uma salvação plena. E assim a gente entende a missão de Jesus. Mas ainda falta uma coisa. A gente conheceu o Cristo, a pessoa de Jesus. A gente entendeu qual é a missão de Jesus. Mas afinal de contas, como é a vida com Jesus? O que é vida cristã? O que é caminhada cristã? O que é cristianismo, afinal de contas? É isso que Jesus ensina do verso 34 ao 38. Vou ler de novo. Chamando a multidão com os discípulos, ele lhes disse: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, irá preservá-la. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que daria o homem em troca da sua vida? Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai com os santos anjos, ele também se envergonhará de quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora. O que Jesus traz para nós aqui é um ensino claro de que ele não quer meros admiradores. Jesus não quer pessoas que simplesmente entendam quem ele é. Jesus não quer pessoas que simplesmente saibam a teoria inteira da vida cristã, tenham decorado os melhores livros da vida cristã. Ele não quer esse tipo de pessoas, ele quer discípulos. Ele quer gente que vai se dispor a andar com ele por onde ele for, por onde ele mandar, por onde ele encaminhar. Ele quer gente que tenha disposição para perder a própria vida e viver a vida de Cristo. E assumir uma nova postura, assumir uma nova identidade, assumir novas atitudes, ter novos valores, ter uma mente totalmente convertida a esse Cristo. Isso é vida com Jesus. Jesus não está nem aí para fãs. Jesus não está nem aí para espectadores. Ele não está preocupado se tem gente aplaudindo tudo que ele fez. Ele quer saber se tem gente disposta a andar com ele. Ele quer saber se tem gente disposta a morrer para viver a vida dele. É isso que ele está ensinando aqui nesses versos finais do texto. Jesus traz para nós aqui um ensino muito importante sobre o que é o Evangelho. Às vezes a gente quer reduzir o Evangelho a uma simples lista de faça e não faça. O que é ser cristão? Ser cristão é fazer isso, 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 isso e isso. E não fazer isso, 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 isso e isso. Pronto, você é cristão. E infelizmente, muitas vezes, essas listas de faça e não faça não tem nenhum fundamento bíblico. O faça e não faça já está ali. O que o Senhor já estabeleceu como princípios, como mandamentos, como direcionamentos, já está na Escritura. O que o Senhor já estabeleceu como proibições também está ali. A gente não tem que inventar nada novo. Só que, infelizmente, às vezes a gente insiste em inventar. Criar novas regras, criar novos mandamentos, como se o Senhor tivesse esquecido alguma coisa. Como se Deus, como se o Espírito Santo, ao inspirar as Escrituras, tivesse dado um branco e falar, não pode fazer. Ih, gente, esqueci. Mas a igreja lembrou. Então nós completamos a obra do Espírito. Evangelho é mais que isso. Evangelho é relacionamento. Evangelho é proximidade. Evangelho é vida de Cristo fluindo através da nossa vida. É mais do que fazer ou deixar de fazer algumas coisas. Um ateu pode viver a moral cristã com muita facilidade. Ele pode fazer aquilo que a igreja manda fazer e pode não fazer aquilo que a igreja proíbe. Nem por isso ele tem um relacionamento com Jesus. Nem por isso significa que ele é um discípulo de Cristo, que ele é salvo. A vida com Cristo é mais do que viver dessas regrinhas, dessas listinhas. É andar com Ele. É caminhar com Ele. É segui-lo por onde Ele for. Jesus diz que quem quiser preservar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a vida por causa dele e por causa do Evangelho, vai salvar essa vida.
Jesus não está dizendo que só quem tem a vida salva é quem morre pela fé. Aquele que perde a vida por causa da sua fé vai ganhar a vida. Não, não é isso que Jesus está dizendo. Na verdade, a grande maioria dos cristãos não vai morrer por causa da sua fé. Pode morrer de acidente de trânsito, de câncer, de assalto, enfim. Assalto não, de homicídio. Pode morrer de qualquer outra coisa, mas a grande maioria não vai morrer por causa da fé. Essa é a verdade. O que Jesus está ensinando para nós é: deixa de tentar governar a sua vida. Perca o controle sobre a sua vida. Perca o domínio sobre a sua vida e deixe Cristo dominar. Se permita ser controlado pelo Espírito. Que a vida de Cristo seja realidade na sua vida. É aquilo que Paulo ensinou em Gálatas 2:20. Agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que assim mesmo se entregou por mim. É isso que quer dizer: quem quiser perder a vida por minha causa, a salvará. Eu perco o controle sobre a minha vida para que Jesus tome o controle. Para que Jesus passe a governar. Para que Jesus reine no trono do meu coração. Assim, nós não podemos encontrar a nossa verdadeira identidade olhando para o nosso próprio umbigo e pensando naquilo que nós queremos, somos, podemos fazer. Nós encontramos a nossa verdadeira identidade em e por amor de Jesus. Para encerrar, 4 breves e rápidas lições. Primeiro, entenda que um conhecimento frágil sobre Jesus inevitavelmente vai produzir uma fé vacilante. Um conhecimento raso sobre Cristo não produz uma fé sólida. Por isso é fundamental que você dedique tempo ao estudo das Escrituras. Por isso é fundamental que você se debruce sobre a palavra do Senhor, beba daquilo que o Senhor já te revelou, daquilo que o Senhor te deu, aprenda de Cristo, conheça a Cristo, para que a sua fé seja uma fé robusta, uma fé sólida, uma fé firme, mesmo diante das provações, mesmo diante das dificuldades. A fé que Pedro tinha ainda era uma fé vacilante, ainda era uma fé meio frágil, porque Pedro só tinha um conhecimento superficial. Até que ele foi sendo trabalhado pelo Senhor Jesus, e a sua fé foi aumentando, foi crescendo, e ele se torna um dos grandes apóstolos de Cristo. Segunda lição que esse texto traz para a nossa vida, para a nossa caminhada. Jesus tem uma missão. Ele nos quer como parte dessa missão. Só que eu preciso conhecer essa missão. E tudo que essa missão envolve. Às vezes a gente acha que imitar Jesus se limita apenas ao caráter dele. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Portanto, a gente tem que ser humilde, a gente tem que ser bonzinho, a gente tem que amar as pessoas, tem que ser manso. Só que imitar Jesus é em tudo, e isso inclui o sofrimento. E para que a gente possa abraçar a missão de Cristo, eu preciso estar plenamente consciente: essa missão vai me levar à dor algumas vezes. Essa missão vai me levar ao choro algumas vezes, sim, mas o final é glorioso. O final é extraordinário. O que nos aguarda é poderoso. E isso vai renovar a nossa esperança. Isso vai fazer a nossa fé crescer ainda mais. E isso vai nos fazer prosseguir. Eu vi alguns dias atrás um pastor dizer: eu vi o meu futuro. E é para lá que eu vou. E eu vou com ânimo. Eu vou com empolgação. Nós já podemos ver o nosso futuro pelas Escrituras. Nós podemos enxergar o nosso futuro. E vamos para lá com ânimo. Vamos para lá com zelo, com empolgação, com vontade, com garra. Mesmo que no meio do caminho a gente encontre obstáculos. Mesmo que no meio do caminho a gente sofra. Mesmo que no meio do caminho tenha dificuldades. Mas o futuro está lá e está à nossa espera. O futuro é mais do que um tempo. O futuro é um lugar para onde a gente está indo. Terceira lição que o texto nos ensina. Uma pessoa pode até falar uma grande verdade. E momentos depois falar uma besteira muito grande.
Olha, por exemplo, de Pedro. Pedro havia falado algo extraordinário que ninguém dos discípulos ainda tinha percebido. Minutos depois, instantes depois, ele falou uma besteira sem tamanho, sendo porta-voz de Satanás. Como que a gente conserta isso? Como que a gente pode se policiar para isso não acontecer na nossa vida? Mais caminhada com Jesus. Mais tempo gasto com Cristo. Mais tempo investido em Cristo. E por fim, o texto pode nos ensinar que não vale a pena lutar para viver bem uma vida sem Cristo aqui na terra. Porque a grande verdade é que vida sem Cristo não é vida. Tem muita gente que passa por esse mundo só existindo, porque ainda não entendeu o que é vida de verdade. Vida de verdade é só em Cristo, é só por causa de Cristo, é só para a glória de Cristo. E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente está lutando tanto para ter uma vida melhor, está batalhando tanto, está se esforçando tanto, está dando sangue para ter uma vida melhor, e Cristo está ficando de lado. E Cristo está sendo esquecido na nossa caminhada. Isso não é vida. Só é vida quando tudo o que eu faço converge para Jesus. Só é vida quando toda a minha caminhada visa glorificar o nome de Jesus acima de qualquer outra coisa. Aí é vida. E aí vale a pena. E aí vale a pena viver. Portanto, que você saia daqui entendendo quem é Jesus. Confessando esse Cristo, Filho do Deus vivo. Você saia daqui consciente da missão de Jesus, que envolve dor, envolve sofrimento. Para que você e eu possamos passar pela dor e sofrimento, mas com triunfo no final. Que você saia daqui entendendo que vale a pena servir a Jesus. Que vale a pena perder o controle da própria vida, para que Ele tome as rédeas da situação e nos governe e reine sobre nós. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Senhor nosso, bendito é o nome do Senhor. Nós te glorificamos aqui, Deus, pela Tua palavra, por esses dias de congresso, por esse tempo precioso que o Senhor nos deu aqui. Clamamos ao Senhor, Pai bendito, que essa palavra jamais saia do nosso coração. Deus, que essa palavra crie raízes profundas em nosso ser e se transforme, Pai, em frutos na nossa caminhada. Deus bendito, não nos permita ser cristãos nominais, ser crentes apenas na teoria. Nos livra disso, Pai, em nome de Jesus. Pai, nos sustenta para que sejamos cristãos de fato e de verdade. Cristãos que vivem, ó Deus, a fé na prática todos os dias. Gente que ama estar com o Senhor. Gente que ama viver para a glória do Senhor. Gente que ama fazer a vontade do Senhor. Gente que abraçou a missão de Cristo nessa terra. A missão do Senhor nessa terra. E vive essa missão para a glória do Senhor. Deus, nós nos entregamos a Ti. Nos consagramos ao Senhor. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Pode sentar.